Imagina que você tá de boa deitado agora na sua cama vendo esse vídeo, e no canto do seu quarto aparece uma figura preta, de olhos vermelhos, te encarando. E aí, quando você vai olhar para ela, a figura simplesmente desaparece. Mas quando você volta para o celular, ela está lá no canto de novo te observando. E aí, de duas ou uma. Ou você vai achar que isso é coisa da sua cabeça e vai voltar para o vídeo, ou vai sair correndo porque percebeu que acabou de dar de cara com um Shadow People, mais conhecido como o Povo das Sombras. Alguns dizem que eles são fantasmas perversos e demônios que estão à nossa volta para nos assustar. Já outros mais criativos dizem que eles podem ser seres de outras dimensões, ou até mesmo viajantes do tempo. Então no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês Shadow People. Mas antes, se ainda não é inscrito, clique agora no botãozinho vermelho e se inscreva no canal. E como de costume, já vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E a existência de fenômenos estranhos e sobrenaturais não é algo novo na história da humanidade, mas com o surgimento da internet, isso se tornou cada vez mais comum. Isso porque agora, as pessoas podem compartilhar com o mundo seus relatos de fantasmas, sombras misteriosas e dos fenômenos mais estranhos que já viveram. E alguns desses relatos descrevem seres bem específicos, que não se parecem nada com fantasmas normais. Isso porque eles são sombras negras e sólidas, que têm olhos vermelhos e nos observam de longe. E é claro que existem vários princípios científicos que podem ser usados para tentar explicar esse fenômeno. Como, por exemplo, ilusões ópticas, alucinações causadas por medicamentos ou até mesmo imaginação. Mas o fato é que existem vários relatos ao redor do mundo, de pessoas que afirmam terem visto essas criaturas, conhecidas como o Povo das Sombras. Então chega de enrolação e bora logo pro vídeo. Os fantasmas geralmente são conhecidos por serem um vulto branco, meio enevoado, sabe? E até mesmo parecido com os seres humanos, só que meio esbranquiçados e transparentes. Mas os Shadow People, ou o Povo das Sombras, são descritos como sendo sombras, ou vultos mais negros do que a própria escuridão. Em alguns casos, as pessoas também relatam que eles são seres com aparência humanoide e que possuem olhos vermelhos brilhantes. Mas outros dizem que eles também podem ter uma forma meio abstrata e que parecem estar flutuando do chão. Alguns usam chapéu, já outros uma capa, e também tem aqueles que não usam nada. E diferente dos fantasmas que são meio translúcidos, o Povo das Sombras são vultos mais sólidos e encorpados, como se fosse realmente uma pessoa das sombras. E outra característica bem marcante desses seres é que eles geralmente aparecem de canto de olhos e fogem quando são percebidos pela pessoa. E aí as pessoas acabam enxergando apenas um rastro dessas entidades, deixando qualquer um assustado e aterrorizado. Só que alguns deles que se deixam ser vistos por nós por alguns segundos, e aí a coisa fica bem pior, porque eles ficam simplesmente lá parados, te encarando. Geralmente eles aparecem em ambientes escuros, ou quando a pessoa está quase dormindo. Mas segundo outros relatos, eles podem aparecer em qualquer lugar e qualquer hora. Além disso, o Povo das Sombras não deve ser confundidos com criaturas da paralisia do sono. Isso porque na paralisia a pessoa acorda, mas não consegue se mexer. Geralmente acaba vendo vultos ou criaturas assustadoras à sua volta. Mas que segundo a ciência, isso seria apenas alucinações. E isso acontece por causa de um atraso do cérebro, que acorda antes do corpo, fazendo os músculos continuarem imóveis, mas o sonho continua rolando, e aí eles meio que se mesclam com a realidade. O problema, galera, é que o Povo das Sombras podem ser vistos em qualquer situação comum do dia a dia, quando as pessoas ainda estão acordadas, na rua, vivendo normalmente, e até mesmo quando elas estão pegando no sono. Mas afinal, o que são esses seres? São fantasmas nórdicos só que escuros, ou são seres demoníacos? Bom, com os crescentes relatos dessas sombras estranhas, muitas pessoas começaram a buscar explicações para essas aparições. Bom, muitas pessoas já devem ter presenciado algo assim na vida, mas acharam que era apenas uma ilusão do olhar, ou da própria mente. Isso porque sabemos que nosso cérebro é capaz de nos enganar facilmente, fazendo a gente ver coisas que não estão realmente ali. Como acontece com o fenômeno da pareidolia, que pode fazer a gente enxergar rostos e formas nas coisas mais aleatórias que existem. Como por exemplo em nuvens, árvores, líquidos, janelas embaçadas, ou até mesmo aquela roupa jogada no canto do seu quarto,
que pode ser facilmente confundida com alguém em pé, à noite te observando. Mas para quem acredita que o fenômeno é mesmo real e que o povo das sombras não é apenas imaginação, existem algumas teorias para explicar quem eles são. A primeira delas dizem que eles são espíritos comuns, que dependendo do estado do seu espírito, pode acabar atraindo esses seres. Só que aí, as pessoas que exalam medo e transparecem isso em suas áreas, acabam atraindo sombras escuras para perto delas, com mais frequência. E pelo fato deles estarem ligados à escuridão, muita gente acredita que eles são seres demoníacos e do mal, que têm a intenção de causar ainda mais medo nas pessoas. Mas outros dizem que na verdade é o contrário, e que eles são anjos da guarda, que aparecem no momento de medo para proteger e confortar as pessoas. Já outra teoria diz que o povo das sombras, na verdade, são pessoas reais, que estão passando por uma experiência de projeção astral, ou viagem astral. E para quem não sabe, viagem astral é um fenômeno onde a pessoa deixa o corpo físico e passa a ocupar o mundo espiritual por alguns momentos. E isso pode ser feito através de algumas técnicas induzindo a viagem astral, ou de forma natural durante o sono. De acordo com alguns especialistas, todos nós saímos do corpo quando estamos dormindo. Então, talvez, esse povo das sombras sejam apenas os corpos astrais de outras pessoas dormindo. E uma teoria ainda mais viajada diz que o povo das sombras seriam pessoas do futuro que descobriram uma forma de voltar ao passado. E aí, talvez, a forma que eles encontraram de fazer isso faz eles parecerem sombras negras aqui no nosso tempo. E ainda existe uma outra teoria que diz que o povo das sombras são, na verdade, seres de outras dimensões que de alguma forma se ligaram à nossa. Será que eles vieram de Sete Além? Isso porque, segundo alguns cientistas, podem existir até 11 dimensões diferentes no nosso universo, mas nós percebemos 4: altura, comprimento, profundidade e tempo. Então será que existem seres em outros planos que vivem em vibrações diferentes das nossas? Por isso que não conseguimos enxergar eles por completo? Mas eles podem ter encontrado alguma forma de invadir a nossa dimensão e se tornar pelo menos parcialmente visível para nós, se parecendo com sombras. E aí, como essas aparições se tornaram cada vez mais frequentes, as pessoas começaram a os chamar de Shadow People, ou Povo das Sombras. Mas é claro que para a ciência, tudo isso é bobagem, e esses seres são apenas frutos da imaginação criativa do ser humano. Mas e você? O que acha disso tudo? Em algum momento da sua vida você já viu uma criatura estranha que não soube identificar o que era? Você já viu alguma sombra em pé te encarando que não pertencia a nenhuma pessoa? E o mais importante que isso, será que elas realmente existem? E são seres de outras dimensões nos visitando? Bom, deixa aí nos comentários a sua opinião, conta pra gente se você já passou por alguma experiência assustadora como essa, e se tiver mais alguma sugestão, pode comentar aqui embaixo, que em breve vamos fazer um vídeo sobre isso. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, segue a gente lá nas redes sociais e se inscreva no canal. Isso tudo pessoal, valeu! Imagina que você tá de boa deitado agora na sua cama vendo esse vídeo, e no canto do seu quarto aparece uma figura preta, de olhos vermelhos, te encarando. E aí, quando você vai olhar para ela, a figura simplesmente desaparece. Mas quando você volta para o celular, ela está lá no canto de novo te observando. E aí, de duas ou uma, ou você vai achar que isso é coisa da sua cabeça e vai voltar para o vídeo, ou vai sair correndo porque percebeu que acabou de dar de cara com o Shadow People, mais conhecido como o Povo das Sombras. Em alguns casos, as pessoas também relatam que eles são seres com aparência humanoide e que possuem olhos vermelhos brilhantes. Mas outros dizem que eles também podem ter uma forma meio abstrata e que parecem estar flutuando do chão. Alguns usam chapéu, já outros uma capa, e também tem aqueles que não usam nada. E diferente dos fantasmas que são meio translúcidos, o povo das sombras são vultos mais sólidos e encorpados.